Está começando mais um vídeo do Zcast, estou aqui novamente para falar de adaptações do Lovecraft. E aqui eu acho que é até um vídeo resposta a nós mesmos, porque a gente gravou um vídeo, eu junto com o Slowzinho da Bahia, falando sobre A Cor Caiu do Céu. A gente falou sobre o conto do Lovecraft, falou sobre uma adaptação alemã e a expectativa que a gente estava com uma adaptação americana. E a gente estava com uma expectativa muito grande de assistir o filme e é uma grande de uma bosta. Eu quero falar aqui mais ou menos alguns pensamentos sobre adaptações desse cara que está muito em voga hoje em dia. Tem muita gente trazendo RPGs, outros livros ou outros contos baseados nesse universo, jogos, filmes e etc. Inclusive o próprio Jordan Peele, que a gente lançou um podcast aí ultimamente, falando sobre uma série dele, ele está envolvido em uma adaptação de um livro adaptado do universo Lovecraft, trazendo uma discussão racial um pouco em voga, o que é interessante. O filme que eu quero discutir aqui um pouco é A Cor Caiu do Espaço, que traz o Nicolas Cage, que a gente falou um pouquinho de qual que era a expectativa que a gente estava, que era muito alta porque visualmente o filme é interessante. O diretor, só para relembrar, é o Richard Stanley, que é um cara que ele está envolvido com alguns roteiros, parece entender um pouco, pelo menos gostar desses cinema meio trash, de trazer esse terror mais underground, anos 80 e coisas nesse sentido. Porque como a gente falou do conto, por exemplo, A Cor que Caiu do Céu, só de você escutar esse título, você já fica pensando o que é isso? Essas coisas que o Lovecraft imagina justamente para você não sabe muito bem como lidar. Isso causa loucura, causa insanidade, causa outras coisas que a gente não tem como colocar em palavras ou principalmente colocar no audiovisual. E ele faz isso de maneira interessante. Se você vê o trailer, por exemplo, que era o que a gente tinha acesso naquela época, é muito bacana como ele consegue colocar a cor junto com a atuação dos caras e os takes mostrando como a cor influencia na insanidade que está acontecendo. Quando você vê o conto, é um meteoro ou alguma coisa do espaço, cai na Terra, ele vai perdendo o tamanho, como se ele fosse se autoconsumindo, ele emana uma cor que é indescritível e isso vai contaminando uma região. E pelo conto você vê um cara que ele é um especialista, ele é um cientista. E aí ele escuta uma história de uma família onde caiu essa parada, que tá tudo devastado hoje em dia, e que ficou louco, e todo mundo se matou o outro, foi uma bagunça do caramba. Só que como que vai ser o filme e a adaptação disso? A adaptação escolhe contar a história dessa família. Então você vê pelo ponto de vista deles. O pai da família é o Nicolas Cage, ele dá um show de como não atuar, né? Ele faz um overacting que é característico dele, mas, cara, é horrível nesse filme, o personagem dele não faz muito sentido, acaba ficando galhofa. Eu acho que isso é uma coisa muito negativa pro filme, porque você quer discutir a loucura que ele tá causando, você põe um cara mega galhofa e quando ele começa a ficar louco, você fala, pô, mas ele já era meio doido mesmo, parece que não teve peso, e em vez de você ficar com medo e imaginar, caraca, isso realmente é uma loucura inimaginável, como o Lovecraft diz, você fala, pô, isso é uma galhofa do caceta, não faz sentido isso. Ao mesmo tempo em que o filme é chato, demora um tempo do caramba querendo que o filme acabe o tempo todo. Fala, pô, não acabou ainda, o que ele vai mostrar mais? Não quero mais ver. No final das contas, o que faz eu achar o filme tão ruim é a forma com que ele tenta explorar esse conceito Lovecraftiano de loucura e como ele falha nisso. E aí tem algumas outras coisas que eu queria indicar para ou pelo menos fazer discutir e para vocês irem atrás. Uma delas é um romance escrito pelo Alexandre Calari, que é brasileiro, que é esse aqui, A Floresta das Árvores Retorcidas. Ele traz não só uma homenagem ou traz as referências Lovecraftianas, como ele também faz uma referência muito forte aos filmes de terror dos anos 80, por exemplo, porque ele traz conceitos daqueles filmes. Qual que é a sinopse básica, né? Um personagem que ele é um advogado, que tem a grana dele e tal. Ele sofre uma separação, ele quer fugir daquela situação, ele quer se afastar e ele vai para uma cidade que ele não sabe muito bem como ele encontra, parece que algo maior atrai ele para aquele lugar, que é Arkham, que não vem do Batman, tá? Uma cidade que Lovecraft criou, fictícia, baseada em Salem, coisas nesse sentido meio místico assim. Conforme ele vai vivendo lá, ele traz não só os conceitos mitológicos que o Lovecraft apresentou, como ele traz conceitos clássicos como fantasmas, como espíritos e como que o terror age naquela parada. Ele coloca alguns desses conceitos de loucura e de como a própria sociedade ali de Arkham aceita algumas coisas que não fazem sentido nenhum. Tem conceitos de seitas estranhas e coisas nesse sentido. Uma coisa que eu senti um pouco de falta na leitura toda é que o final ele traz o conceito Lovecraftiano mais forte.
Não que o livro não traga, ele traz um monte de coisa o tempo todo, como o próprio Necronomicon, coisas assim. Mas no final ele traz um conceito mais forte e isso me interessou mais. Eu queria isso ao longo do livro inteiro, assim. Mas o livro é bem interessante de ler, bem bacana, ele consegue fazer uma homenagem muito boa e faz a gente pensar por que o Lovecraft consegue esse impulso que ele tem hoje em outras mídias ou na própria mídia dele, mas tanta gente trabalhando com isso. Se você vê o final do livro, por exemplo, o próprio Alexandre ele escreve um pouquinho falando de como que foi essa produção e de como que isso se alastrou. Porque o próprio Lovecraft, ele, apesar de ele não ter visto o grande sucesso que ele virou hoje em dia, na época em que ele estava produzindo, porque ele morreu muito cedo também, ele escrevia muito, ele fazia muita amizade entre os escritores. Então vários caras que fizeram mais sucesso que ele, inclusive, admiravam muito esse universo que ele criou. É uma coisa que a gente está escrevendo os pulps aqui, historinhas fechadas e coisas assim, a gente não está pensando, não está fazendo isso. O Lovecraft motivava, incentivava essa galera a escrever no universo dele. Então o universo dele foi ganhando muita força, não só pelas obras do próprio Lovecraft, mas de quem estava em volta dele. Por mais que pessoalmente, ou até nos próprios contos dele, tem alguns conceitos muito escrotos, porque ele é um cara xenofóbico, racista e por aí vai, ainda assim os conceitos que ele traz são interessantes para ser usados em outras obras. Então isso foi uma coisa que foi fomentando o mercado nesse sentido. E uma outra obra que eu quero indicar aqui, que eu acho que vale muito a pena, inclusive temos um podcast falando sobre ela, um podcast um pouco confuso, assim, porque a gente estava muito empolgado com a obra que a gente tinha lido, então a gente está meio que falando pra caramba e tal, mas assim, vale muito a pena, que é Providence, que é um quadrinho roteirizado pelo Alan Moore, e é um quadrinho incrível, assim. O Alan Moore é um cara que, pra quem não conhece, ele é um dos maiores escritores de quadrinhos de todos os tempos, se mostra um grande especialista em toda a obra do Lovecraft. Inclusive ele faz algo que alguns dos autores não têm coragem de fazer, é trazer também aquele medo que ele coloca, por exemplo, de outras raças, ou raças miscigenadas com coisas que ele não sabe o que é. Então, ele deixa isso claro, essa xenofobia, esse racismo dele, na obra dele toda. Traz pra época do Lovecraft, ele traz um personagem que é o Black, que ele é um jornalista que quer escrever um romance sobre os terrores da América e tal, e ele é um personagem homossexual, que era um grande preconceito do próprio Lovecraft. E ele coloca, a ideia dele é que Lovecraft, ele dizia, né, que escrevia por sonhos e coisas assim, então o Alan Moore bate o martelo que de fato ele tinha contato com essa loucura toda. E o Black, nesse caminho pelos Estados Unidos para descobrir essas histórias, ele vai se perdendo em loucuras e ele vai encontrando essas frases do Lovecraft. Inclusive tem capítulos em que ele encontra o próprio Lovecraft, e assim, é bem interessante. Ele bate o martelo mostrando, por exemplo, que um desses terrores grandes, que são essas culturas escondidas que o próprio Lovecraft falava, é, por exemplo, a cultura gay naquela época. Os gays tinham que se esconder. É uma coisa extremamente acobertada pela própria galera por medo de represálias e coisas nesse sentido. Então, assim, ele coloca esses temas junto com a história. Então, pra mim, uma das obras que eu estava lendo sobre Lovecraft, ou assistindo coisas nesse sentido, que mais me chamou a atenção foi essa, porque ele não só coloca o conto e esses conceitos mais por cima do que é o Lovecraft para trazer o terror e trazer alguns pensamentos existencialistas, como além disso tudo ele coloca um personagem que traz esse outro lado do Lovecraft, que é uma coisa muito presente nas obras dele, conseguindo fazer uma história que é instigante, dá vontade de você ler. Inclusive tem um site que coloca, um site americano obviamente, que ele coloca cada quadro a referência que trouxe, seja de Lovecraft, seja de outra coisa. Então é um quadrinho muito complexo nesse sentido. Eu vou deixar o link desse quadrinho aí para você comprar. O link também do livro que eu indiquei eu vou deixar aqui na Amazon para você comprar. Comprando pelo nosso link você ajuda pra caramba a gente para continuar o trabalho que a gente está fazendo e não vai pagar mais caro por isso. Se você está curtindo os vídeos do Zcast, não esqueça que a gente tem um podcast também todo domingo, quinzenalmente ele sai. É isso, beijo no seu coração, gostou, like.